Bom dia a todos. Uma semana com coisas lamentáveis que ocorreram. Nós estávamos aqui antes de começar. A Márcia é uma acionista lá daquelas vinícolas, né? Porque a Márcia é do Rio Grande do Sul, né? A prestadora dos vinhos. O pessoal do Rio Grande do Sul tem essa visão dos brasileiros. Foram tão bem recebidos aqui, né? O que eu acho aquela mulher, eu sempre falei isso, aquela mulher da TV lá da Bahia, falou: olha, todos esses imigrantes aí, alemães, italianos, foram muito bem recebidos no Brasil, né? Japoneses, etc., foram muito bem recebidos. Que história é essa de falar mal de quem nasce no Brasil? Não importa, né? Essas pessoas esquecem que eles vieram de lá na pobreza, que, sei lá, não tinham para onde ir, ou tinham, podiam ter ido para outro país, mas vieram para cá e foram bem recebidos e fizeram a vida aqui, né? Eu nem sei, viu, Márcia, né? Teve o caso da vinícola, teve o caso do vereador. O vereador está ferrado, né? Parece que a esposa não gostou nada da repercussão, por conta da repercussão a esposa quer se separar. Provavelmente vai mudar de ideia, vai se acalmar, mas o cara vai perder o mandato. Depois ele disse que foi um lapso. Ele falou que teve um lapso, deu um branco, não foi o Eustáquio? Ele disse que deu um branco. Deu branco é boa, né? O cara fala mal do preço, fala assim, deu um branco. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu quando vi o negócio, a Adriana que me mostrou no celular. Eu falei, olha, vai cair o mundo, o planeta Terra vai cair em cima dele. E não deu outra, né? Ele tomou um porrete amuado, e aí grava um vídeo chorando, chorando, se desculpando. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que o pessoal fala do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, e diz, os gaúchos não são assim, né, igual esse cara aí. Esse cara é um imigrante e que se acha europeu, né? Aqui em Curitiba tem muito disso. Eu costumo dizer que aqui não tem nem europeu, todo mundo é brasileiro. Porque se o europeu não aceitaria jamais, não conviveria com as coisas que a gente convive no Brasil. Então, eles não são europeus, eles são brasileiros. E esse cara aí, ele acha que ele é europeu, para sair falando bobagem. E aí a vereadora da Bahia falou, de maneira absolutamente acertada, de que isso aqui não tem sentido no Brasil, porque todos aqui foi uma apresentadora de TV, se eu não me engano, da Globo, lá no noticiário local, eu acho, viu, Rocha? Agora, eu acho o seguinte, isso aí, Alberto, é igual o cara que chutou a Santa, tá? O cara que chutou a Santa, eu conheci ele, ele me contou essa história, ele foi parar na África, ele foi atender igrejas da denominação religiosa dele, da Universal, lá na África, foi embora do Brasil. E o sujeito que era o chefe da Record também foi embora para a África, ficou um monte de tempo na África, depois foi... Muito tempo depois é que eles voltaram para o Brasil. Então, eu acho que esse tipo de coisa não pode deixar passar, né? Eu acho que ele tem que ser caçado, ele tem que ser sancionado duramente para que não aconteça essas coisas. Senão a gente fica... De vez em quando vem um bobo desse aí e fala essas coisas, e, na verdade, isso aí é uma coisa que habita dentro das pessoas, de muitas pessoas. Nós vimos isso no bolsonarismo, né? Então, tem que enfrentar. Sim. Deixa eu... Porque imediatamente que saiu a primeira notícia do trabalho escravo, o que passa para fora, parece assim que o Rio Grande do Sul inteiro aprovava isso. Não é verdade. Toda a mídia e o governador do Rio Grande do Sul imediatamente disseram, não, a gente tem que ir atrás disso, tem que criminalizar quem faz isso, está errado, etc, etc, etc. Então, assim, o Rio Grande do Sul não é isso. Tá? Então, isso é uma minoria. Já assim, sanções econômicas, no sentido das pessoas fazerem boicote a essas marcas, já estão acontecendo. E antes que me perguntem se eu era tomadora desses vinhos, eu não tomo bebida alcoólica. Então, em princípio, eu não tomo esse vinho, mas não estou comprando mais os sucos de uva que eles produzem, que é uma sanção muito pequena, porque o suco de uva custa muito baratinho, mas que é uma sanção. E, ao mesmo tempo, estou começando a ter propagandas de outras marcas, de vinícolas menores, que não utilizam essa espécie de trabalho, inclusive do MST no Rio Grande do Sul, tá? Que estão dizendo, olha, abrimos o nosso local de trabalho para mostrar que a gente não utiliza esse tipo de trabalho. Tenho certeza que, em paralelo com punições para esse grupo, essas vinícolas, a polícia está investigando, está olhando as outras grandes vinícolas, porque
pode acontecer de não termos descoberto coisas. Então, agora vai ser uma oportunidade também para descobrir esse tipo de trabalho que era desconhecido para a população em geral do Rio Grande do Sul, mas que a gente precisa descobrir, precisa corrigir e, ao mesmo tempo, tem que punir, sim, esses políticos, né, esses vereadores e essas pessoas que vêm com esse discurso de ódio. Então, é uma coisa horrorosa o que aconteceu, mas eu acho que ela serve para a gente ter mais atenção, achando que essas pessoas que vieram de fora do Brasil, há muito tempo atrás, quando vieram de fora do Brasil, a Europa era outra, e que parece que congelaram naquele momento europeu do pré-guerra a sua mentalidade, e a gente tem que reeducar, né? Reeducar essa mentalidade. E essas pessoas têm que entender que elas são, sim, são brasileiras. Então, vai ter para ter essa discussão não só na comunidade de colonização italiana, mas também na alemã, para entender, olha, vocês são brasileiros e brasileiras. Ô, Rocha, essa questão de ser uma empresa terceirizada, como é que fica legalmente isso? A empresa, a vinícola, não foi ela que fez o trabalho escravo, foi uma empresa terceirizada. Mas como é que trata isso em termos jurídicos? É o seguinte, quando você terceiriza uma atividade, da tua atividade econômica, você tem obrigações, tá? Uma delas é você fiscalizar a situação do terceirizado. Isso aí, juridicamente, não tem, essa justificativa não procede do ponto de vista jurídico. Então, eu não sabia, tinha que saber. Se você terceiriza alguém, quanto maior você mais obrigação você tem ainda. Em relação à questão da terceirização, você tem que ir ver o que está acontecendo. Como é que o teu terceirizado trabalha, até porque o salário que você paga vai ser o parâmetro para o terceirizado pagar o salário dos funcionários dele, entendeu? Então, você tem obrigação. E quando você não faz essa fiscalização, você não verifica as condições de trabalho, você não verifica se os impostos estão sendo recolhidos, você responde. Isso está na lei. Entendeu? Então, as vinícolas podem, do ponto de vista moral, alegar que não sabiam, mas do ponto de vista jurídico não tem conversa, elas vão responder. Igualmente por essas sandices do terceirizado. Não, olha, mas veja só, Rocha, eu vou te dizer, isso você falou do ponto de vista jurídico. Agora, é claro que a vinícola sabia, né? Estava lá, porra, entendeu? E outra coisa, né? Para ela, dane-se o terceirizado, dane-se a empresa terceirizada, porque a empresa terceirizada vai sofrer muito menos. A empresa é B2B, né? É business to business, né? Ela vai sofrer muito menos as consequências de imagem do que as vinícolas, né? Eu acho que elas vão ter um baita prejuízo. Eu não diria que vão fechar, né? Pode acontecer até, né? Claro. Mas vão ter um baita prejuízo de imagem reputacional, e a terceirizada não. Daqui a um tempo ninguém nem sabe direito que empresa foi essa, ela vai continuar fazendo isso, ela vai sofrer consequências jurídicas, mas de imagem ela não sofre. Você está dando aí a justificativa, a razão pela qual a empresa que terceirizou tinha que estar fiscalizando, entendeu? Porque a imagem dela vai ser atingida. É mais uma razão para ela se cuidar, né? Além do problema legal, né, que obriga ela a cuidar, acompanhar, tem esse problema que você está falando aí, né, que é exatamente isso. Ô, Rocha, agora uma pergunta pessoal. Todos esses vinhos, dessas 3 vinícolas que estão na sua adega, você vai jogar fora ou vai beber? Olha, eu não tenho vinhos dessas 3 vinícolas na minha adega. Eu vou te explicar as razões pelas quais. Porque, primeiro que os vinhos baratos, né, dessas adegas eu não tomo. Cara, o Rocha é esquerda caviar, rapaz. Esquerda caviar não toma vinho brasileiro, pô. Segundo, certos vinhos top deles são muito caros, não vale a pena. Custo-benefício não justifica beber, entendeu? Ainda, né? Pode ser que no futuro eles melhorem e tal, mas por enquanto não. Então eu não tenho esses vinhos. Boa explicação. Bom, Roberto, nós temos de falar sobre as joias da Micheque. As joias da coroa. As joias da coroa. A coroa malandrona, hein?
Rocha, isso é outra pergunta jurídica. Quando um presidente, a mulher do presidente, recebe um presente de um governo estrangeiro, esse presente é da pessoa ou é do país? Depende. Tem um teto. 58 mil. Tá? Tem um teto. A partir de um teto, você define o rumo do presente. Agora, o que acontece é o seguinte: todo presente, independentemente do teto, do valor, ele tem que ser submetido ao controle da presidência. Todo presente. Então, você recebe, se submete ao controle da presidência, e aí eles vão definir se o presente fica com você ou se é incorporado ao patrimônio da União. Né? Assim, as autoridades todas. Tem um caso famoso, vocês vão lembrar que o deputado José Carlos Martinez doou para o José Dirceu, que era chefe da Casa Civil, um relógio Rolex. Né? E o Zé Dirceu, em função dessa norma de que tem que submeter a doação ao controle da presidência, mandou lá para aferir lá e verificar. Né? Aí viram que o relógio era falso. Entendeu? Uma confusão desgraçada. E o Zé acabou, ele comprou de um outro deputado e ele não entregou ao deputado, ele ficou com a responsabilidade para ele. Mas, enfim, tem sim que submeter sempre ao controle da presidência. E nesse caso aí, parece que eles não pretendiam fazer isso. A apreensão da joia ocorreu involuntariamente. Estava numa bolsa lá, alguém abriu, foi ver, e o cidadão lá, que era a autoridade, dona da bolsa, está dizendo o seguinte: não, o presidente veio lacrado. O Rocha, o negócio é o seguinte: foi um assessor de um ministro entrando no Brasil, Guarulhos, foi procedimento corriqueiro de alfândega, de rotina de alfândega. Aí passou no raio-x, tinha uma caixa, parece que era uma caixa com formato de um animal, um elefante, quebrada, e dentro da caixa estava um diabo dessas joias. Né? Então foi um procedimento rotineiro, podia ter passado. Podia ter passado. É isso. Eu acho o seguinte: a tentativa foi essa, foi passar sem submeter os controles. Aparentemente é isso, né? Agora, e aí o seguinte, detalhe, aí, né, não tem problema, Bolsonaro poderia pagar o imposto de importação, mas como não foi declarado, e custa mais do que $1.000, né, a multa é escorchante, a multa é praticamente o preço das joias, você entendeu? Então, pô, ele vai pagar essa multa? Tem que pedir para o Centrão lá, o orçamento secreto. R$12 mil a multa, rapaz. Não. A multa é metade, 50% do valor de algo não declarado, entendeu? Então, se, sei lá quantos milhões, a multa é metade disso, 50%, porque ele não declarou. Se ele tivesse declarado, também teria que pagar o imposto alfandegário, mas não foi declarado. E agora está dizendo o seguinte, que ela não sabia de nada, a joia não era dela, não. Bom, se a joia não era dela, de quem que é a joia? Quer dizer, só piora a história, né? Não, está queimada. Ela se queimou, queria ser candidata a isso, candidata a aquilo. Olha, isso aí abateu de vez. Ô, Rocha, mas esse negócio, qual que é o objetivo da Arábia Saudita dar um presente de 16 milhões para a primeira-dama? 16 milhões deve ser nada para ele, rapaz. Eu sei que não é, mas ele está comprando. O que ele está comprando com esse presente? Não. Tem uns fofoqueiros aí, essa gente fica fazendo fofoca. Tem uns fofoqueiros aí falando que é porque a Arábia Saudita, alguém da Arábia Saudita lá comprou uma refinaria ali na Bahia, baratinha, e aí, por causa disso, deram esse presente. Mas isso é fofoca, viu? Ninguém sabe. Fofoca, né? Tá bom. Não, é impressionante isso. O pessoal ficava reclamando do cheque da Michelle. Quanto que era o cheque? 89 mil? Como é que é? Isso aí, pô, é fantástico, né? O negócio progrediu imensamente. E o ministro? E eu imagino que presentes possam não poder ser aceitos também, dependendo do tipo de presente, dizer, olha... Sim, é tudo regulado. É tudo regulado, entendeu? Tudo tem regulamento para essas coisas. E, inclusive, Rocha, me corrija se eu estiver errado, provavelmente tem muitos regulamentos até que são cópias internacionais, né? As pessoas veem esses regulamentos internacionais para todos os chefes de governo, chefes de Estado. Deve ter algum grau de semelhança, entendeu? Imagino.
Sem dúvida. Isso tudo é regulado no... O comportamento do presidente da República, quando a pessoa tem espírito republicano, ele é todo esquadrinhado. Todo esquadrinhado. O presidente da República tem uma vida, uma condição de vida que poucos brasileiros têm, só as pessoas com muito dinheiro, milionários, né? Porque ele tem uma casa grande, tem não sei quantos motoristas, não sei quantos carros, avião, e o cara não gasta nada, não tira um centavo do bolso para coisa nenhuma. A presidência paga tudo, né? Para ele, para quem está ali morando junto com ele. Então, isso é muito rigoroso, é muito esquadrinhado, entendeu? As compras que são feitas para o Palácio são muito fiscalizadas. Então, isso tudo aí tudo regulado. Não tem nada aí que não... E aí, essa confusão deu justamente por causa da regulação que tem em cima, entendeu? Você sabe, o pessoal diz, o presidente da República, enquanto ele exerce o mandato, ele não coloca a mão em uma maçaneta. Ele só coloca, obviamente, na maçaneta quando ele tem que sair do banheiro. Mas, fora isso, ele não coloca a mão em nada, né? Tudo alguém faz. É isso mesmo. Né? Eu gosto muito dessa expressão. Ele não coloca a mão na maçaneta. O presidente não coloca a mão na maçaneta. É isso mesmo. É isso mesmo. E tudo que pede imediatamente é atendido. Se ele quiser trocar a máquina do freezer, onde ele coloca a água lá no gabinete dele, certo? É trocado imediatamente. Basta ele pedir, que isso acontece. Então, o serviço da Presidência da República é um serviço de hotel 10 estrelas, entendeu? Ainda mais no Brasil, hein? Ainda mais no Brasil, que tem essa tradição, digamos assim, de corte, né? Uhum. É um exagero, sabe? É um exagero, na minha opinião, é um exagero. Mas, enfim, é assim que a gente faz. Assim que a gente faz. E a lei está aí. Roberto, e o Bolsonaro vai estar no encontro com o Trump agora esse fim de semana, né? Nos Estados Unidos, né? Cara, não tem o que fazer. Imagina, o Trump deve olhar para a cara dele, deve achar um patetão, né, cara? Essa é a grande verdade. O Trump está com dificuldade lá no Partido Republicano. Eu acho. É o sujeito lá que está incomodando ele nas prévias. O DeSantis. O DeSantis, da Flórida. Eles estão cansados desse negócio. Olha, não vai ser fácil, não, né? Vamos ver. Vamos torcer para dar o DeSantis, né? Dizem que ele né, obviamente, né, o trumpismo como o bolsonarismo continua, mas pelo menos é uma figura da política, né? O DeSantis é tipo um Tarcísio de Freitas aqui no Brasil. Não, mas eu acho que o Tarcísio, pelo que dizem, né, do DeSantis, eu não acompanho, mas o Tarcísio é menos ainda, entendeu? Acho que é menos ainda. Porque o DeSantis é muito ideológico também. É Flórida, né? O Tarcísio é São Paulo, é outro papo, entendeu? O Tarcísio é como se fosse governador da Califórnia, né? Eu acho que a situação é mais complicada para o Tarcísio, né? Ele não pode ser um DeSantis, entendeu? Não chega a ser Califórnia, mas não é uma Flórida, né? Pois é. Flórida é o Rio de Janeiro, aí onde você está, se bem que o Rio de Janeiro é uma Flórida decadente, não é o meu estado, né? Não, é uma Flórida, só que é uma Flórida sem atividade econômica. Para onde os aposentados vão morar, ficar perto da praia, né? Você é um exemplo, né? Você já morava, se aposentou, mas ele, ao se aposentar, ele foi para mais próximo da praia, ele estava mais distante, estava mais próximo do Brejo. Enquanto você trabalhava, você estava próximo do Brejo. Na Praia do Flamengo é chamado Brejo, você sabe disso. A Flórida também é o lugar dos aposentados, sinto muito informar. Viu, Stack? Olha aí a Márcia aí falando de você, é o lugar dos aposentados. Estou falando da Flórida, não estou falando do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, como estado, ele tem petróleo, e a Flórida não tem. Então, vamos dizer, não é a mesma coisa mesmo, né? Flórida é o lugar dos latinos ricos para pensar que estamos nos Estados Unidos. É bem diferente, vamos dizer assim, o espírito é diferente. Inclusive, dentro dos Estados Unidos, a visão da Flórida é muito essa, é o lugar que tu vai para te aposentar. Rio de Janeiro é o lugar que a gente, os que não estão no Rio, sonham, imagina, praia. Só falta você dizer que as pessoas vão para o Rio para trabalhar, hein? Está beirando isso aí, hein?
As pessoas Olha, trabalham no Rio de Janeiro. Nós não Não, vamos mas usar o conceito do nosso vereador aqui, O não. Alberto tá xenófobo, igual o vereador do Rio Grande do Sim, Sul, sim. só que ele está falando mal do estado dele, então aí tá Ó, tudo bem. mas vocês estão revoltados com a coisa de escravizar as pessoas da Bahia. Ninguém ficou revoltado com escravidar argentino. Você já viu? Vocês perceberam isso? Que ninguém deu uma palavra de defesa em relação aos argentinos. Não teve ninguém. Ó, o Rocha está querendo agora fazer a meia-culpa, mas você não foi defender os argentinos. É o seguinte, os brasileiros eram acordados com choque e os argentinos eram acordados com uma sirenezinha. Era um pouco diferente o negócio lá. Então a escravidão dos argentinos era mais suave e tudo bem, certo? Não, tudo bem, não, era mais suave, mas é mesmo, tanto que caiu, né? Tanto que caiu do mesmo jeito. Sim. Não, mas realmente, eu acho que a comparação que ele tentou fazer não foi sobre manter o mesmo regime de escravidão, mas tentar parear os argentinos à chegada dos primeiros imigrantes ao Brasil, porque tem toda essa história no Rio Grande do Sul, que quando eles chegaram, apesar de terem sido bem recepcionados, eles chegaram aqui com um grupo grande de promessas, não receberam nada, receberam uma terra, e aí tiveram que trabalhar, mas a terra era deles, com uma vantagem infinita sobre qualquer outra condição. Então, talvez ele quisesse dizer isso, tá? E vamos chamar os argentinos que estão numa situação econômica ruim, tá? E que vão vir e vão conseguir trabalhar melhor. Mas é revoltante a gente pensar em não ter condições de trabalho, ou seja, nunca eles pensam, porque eles acusam o Bolsa Família dessa coisa das pessoas não estarem querendo trabalhar por causa do Bolsa Família, ninguém pensa, vou pagar um salário digno. Isso sim é que é uma lógica que a gente precisa reeducar a população, né? O Bolsa Família atrai, mas atrai se tu paga um salário miserável. Se tu pagar um salário digno, as pessoas vão querer trabalhar. Então, vão olhar esta questão em termos de salários que correspondam, né, à atividade que a pessoa precisa exercer. Mas a pergunta é exatamente essa. Uma ocasião eu estava em Recife, conversando com um usineiro, na casa de um amigo lá. E o cara começou a reclamar, assim, com a maior naturalidade do mundo, de que ele não conseguia mão de obra, porque o Bolsa Família tinha tirado a mão de obra dele. E ele não conseguia contratar as pessoas, né? E estava com dificuldade. Eu falei, mas vem cá, quanto é que você paga? Aí, na hora que ele me falou quanto ele pagava, eu falei, bom, lógico, o cara vai ficar no Bolsa Família porque não vai trabalhar para você para ganhar a mesma coisa que ele ganha no Bolsa Família. Que brincadeira é essa? E o sujeito fala isso indignado, como se fosse entendeu? Estivesse sendo ofendido, né? Assim, a mesma história lá do Rio Grande do Sul. Tá? O cara acha que o Bolsa Família está atrapalhando a vida dele porque as pessoas preferem ficar no Bolsa Família do que trabalhar para ele, mas ele não paga um salário decente. Mas o argumento não serve. Aquele argumento é um argumento falacioso, né? O Bolsa Família jamais levaria à escravidão. É o contrário, né? Não tem lógica nenhuma o argumento lá daquela nota. Não, o Bolsa Família serve justamente para combater a escravidão. Exatamente. Mas o que a Márcia, você está falando, o Rocha, é o salário de mercado, viu, Márcia? A pessoa pode ser de esquerda, né? Mas você não vai contratar uma pessoa e pagar um salário de esquerda. Você vai contratar uma pessoa e pagar o salário de mercado. É assim que é. Né? Você, ao dar um emprego, ou nem dar um emprego, ao contratar alguém para ocupar o emprego, você não está fazendo caridade. Ninguém está fazendo caridade. Você simplesmente está querendo... É uma relação de troca. Né? Então, a pessoa dá o trabalho e você paga o salário. Né? É da mesma coisa cliente-fornecedor. O cara contrata, tem um fornecedor, o cara entrega um serviço, um produto, e você paga por isso. Né? E aí você está falando de preços de mercado. O que a gente está falando é que o Bolsa Família ele eleva o preço de mercado da contratação. É basicamente isso. Você pode contratar, não tem problema nenhum, mas o preço de mercado ficou mais alto. Tá? Na verdade... E é um preço médio, né, Alberto? É um preço médio. Então, tem alguns setores que pagam mais, outros setores que pagam menos. Mas, depende da produtividade. Se a empresa investe em produtividade, ela consegue pagar um salário mais alto. Mas eu queria chamar a atenção do seguinte, o Bolsa Família, muito dificilmente, sozinho, ele eleva o preço de mercado de salários.
tá? Você sabe muito bem disso, Eustáquio, você estuda mercado de trabalho. O que eleva o preço médio, né, de salários no mercado é o pleno emprego, a proximidade do pleno emprego. Né? Esse aqui é o que eleva. O Bolsa Família não. O Bolsa Família, na verdade, eu sempre digo, o Bolsa Família, você não deu assistência a uma população enorme no Brasil por, sei lá, centenas de anos. Vamos pegar os últimos 100 anos, contando, sei lá, da década de 80, de 90, né, para trás. Você não educou a população brasileira, é um fato. Né? Você não teve educação para a maior parte da população brasileira. O Bolsa Família é meio um tapa-buraco disso. Olha, já que a gente nunca deu bola para esse pessoal, vamos agora dar algum dinheiro para eles, para que eles tenham incentivo para colocar a criança na escola. Eu vejo o Bolsa Família dessa forma, com todos os programas que tem em torno dele, né? Essa população que ficou largada secularmente no Brasil, agora a gente vai dar um apoio para essa população, para que ela melhore a educação de seus filhos. Vamos exigir isso da população, porque o Bolsa Família também só faz sentido com contrapartida. Né? E eu acho que a principal contrapartida, nós sabemos, não é a única, mas é a principal, é a criança estar na escola, eu acho que tem que ter lá um determinado desempenho, enfim. Eu já fiz. Saúde e educação. Tem vacinação. É saúde e educação. Você tem várias coisas, tem pré-natal, exatamente. Então, basicamente, foi isso que o Brasil fez. Depois você tem que caminhar para outras etapas. Aí você tem um programa que Bolsonaro, sendo de extrema-direita e por caminhos tortos, consolidou o programa. Né, porque o PSDB falava o tempo inteiro em porta de saída, com o Bolsonaro em nenhum momento se falou em porta de saída, pelo contrário, vamos aumentar isso, muda de nome, vão aumentar, tem motivo eleitoreiro, não importa. Né? É eleitoreiro mesmo, a eleição foi feita para isso, a eleição atingiu seus objetivos, fez com que a direita dissesse, queremos o Bolsa Família, a extrema-direita, e vamos aumentar, tentar comprar o voto desse pessoal. Ótimo, é isso, a democracia existe para isso. Se não tivesse democracia, ele tiraria o Bolsa Família. Ele não aumentaria, ele tiraria. Eu não preciso do voto desse pessoal, não precisa dar dinheiro para eles. Né? Então é bom que tenha acontecido isso. E eu espero, Rocha, aí é uma coisa que eu acho que aconteceu, que é importante, que é uma espécie de lição para a esquerda. Eu acho que o Bolsa Família ele poderia, de fato, ter tido um valor mais alto já desde muito tempo. Né? Precisou de um demagogo, de um maluco, enfim, de uma pessoa completamente fora do prumo, que é o caso do Bolsonaro, para acordar a esquerda para o valor do Bolsa Família, entendeu? E acordou. Eu acho que isso daí é importante, isso faz parte, né, dos trancos e barrancos que a democracia melhora a vida das pessoas. Basicamente isso. Não, mas a democracia é feita para melhorar a vida das pessoas. Esse negócio de confundir democracia com eleição, ela tem que melhorar a vida das pessoas. Não, eleição é o mais importante. Sem eleição não tem democracia. Você pode ter todo o resto. Lógico. E o Bolsonaro só fez isso porque tem eleição. A gente sabe disso. Eu não concordo muito com essa visão do Alberto que a votação é a principal coisa da democracia, não. A instituição central da democracia é a eleição. A central é a eleição. Se você tiver tudo, mas não tiver eleição, você não vai ter democracia, porra. Mas na China tem eleição. Um partido, né, cara? Porra, numa boa. Você tá de brincadeira, né? A eleição, quando a gente fala, tem que ter pluralismo. Não é só a eleição, não é só a eleição. É muito mais do que a eleição. Você tem que ter vários outros instrumentos da democracia para ela funcionar direito. Senão, acontece o que o Roger falou. Você tem um partido único... Sim, eu concordo contigo. Eu só estou dizendo que é a instituição central, mais nada. Você entendeu? Não, mas ela não é única, não, porque fica parecendo... Não é única, é a central. Fica parecendo que é única. É a central, mas se você tiver todas as outras e não tiver eleição, já era, né? Mas ela vai ter dificuldade de funcionar. Vou pegar o Bolsa Família. Se acontecer o que aconteceu agora com o Bolsonaro. Ele aumentou o Bolsa Família, mas não houve fiscalização sobre quem ia receber esse Bolsa Família. Aí ele ganhou um monte de votos. E outra coisa, Márcia, não foi o Bolsonaro que aumentou, foi o Congresso que aumentou e aí ele foi atrás. Mas quem aumentou basicamente é o Congresso. Mas ele não fiscalizou, gente. Então, assim, terminou... O propósito ficou deturpado. Então, assim, é muito importante essa questão da fiscalização, da gente ter uma política e ter uma fiscalização. E aí eu volto para a história dos terceirizados. O grande
problema nesse trabalho escravo, o problema não foi terceirizar, porque se tu terceirizar com qualidade, isso não é um problema. O problema é não fiscalizar. A universidade vive isso cotidianamente, porque todo o nosso serviço de portaria, de vigilância, de limpeza é feito por firmas terceirizadas. E a gente tem em cada unidade pessoas para fiscalizar, porque se houver e há uma série de processos, nós estamos juntos como universidade sofrendo os processos. E isso é um impacto imenso para a imagem da universidade, principalmente nessa população, nesses sindicatos de terceirizados, que são as pessoas que têm filhos, que a gente quer que venha para a universidade. Então, assim, a gente tem um papel de evitar que chegue essa judicialização. Então, a gente está toda hora vendo se, embora a gente pague para a empresa corretamente, vendo se a empresa transferiu o recurso, se ela está dando as EPIs necessárias, se as pessoas estão recebendo por tipo de trabalho, porque para a empresa terceirizada é muito mais barato ter o processo do que pagar os adicionais, né? Então, assim, o papel da fiscalização é o que torna uma política realmente de longo prazo. E políticas de longo prazo também são o papel da democracia, porque aí eles estabelecem, por exemplo, partidos com visões de longo prazo. Senão a gente fica nesse vai e volta, né? Só quero ganhar a eleição e dane-se o resto. E a gente pensar em ideias, né? Que cresçam e prosperem em longo prazo. Políticas de Estado também. Olha aqui, o caso do Bolsa Família. O programa está desanimado, porque até agora a gente não falou de Banco Central. Eustáquio, tem algum assunto aí? Tem algum assunto aí de meio ambiente, algum assunto de meio ambiente, algum assunto pessimista aí que você esteja acompanhando? Não, o pessimista é o seguinte: a Antártida, ela bateu o recorde de gelo agora em janeiro, fevereiro, porque é o seguinte, veja de só, degelo. Porque o que acontece é o seguinte: o Ártico, ele já está o degelo já avança há muito tempo no Ártico. Mas o que acontece? O Ártico, o gelo está em cima do mar, tá? Então, quando ele degela, ele já está em cima do mar, ele não provoca um aumento muito grande do nível do mar. É só a diferença entre densidade do estado sólido para o estado líquido, etc. A Márcia entende, a Márcia estuda água, né? Ela sabe disso. Aí o que acontece na Antártica? O gelo da Antártica ele está em cima do continente, tá? Só que também é o seguinte, ele tem uma grande área de gelo marinho. Esse gelo marinho, ele protege o gelo do continente. Então, são aqueles grandes glaciares. Tem um glaciar que chama o glaciar do fim do mundo. Porque é o seguinte, eles são assim, 50, 100 metros de altura de gelo, tá? Em cima do continente. E ele é protegido por esse gelo marinho. E esse gelo marinho ele está desaparecendo, principalmente no verão. Tá? E agora, em janeiro, fevereiro, bateu o recorde de gelo. Então, de degelo. Esses grandes glaciares, eles estão ficando desprotegidos e está acelerando a taxa de gelo do gelo em cima do continente. Então, isso aí vai afetar bilhões de pessoas no mundo, porque o nível do mar está subindo e está acelerando muito rápido. Então, as mudanças climáticas têm essa coisa doida. A gente estava falando da Califórnia, não sei se vocês viram, né? Tá tendo neve na Califórnia. Muito gelo na Califórnia. Ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul está com a seca danada. Buenos Aires bateu 40 graus agora, em março. Ninguém aguenta o calor. Então, assim, as mudanças climáticas elas provocam os eventos climáticos extremos, né? Então, não é só calor. É calor de um lado, é seca de um outro lado, é chuva do outro lado, é neve do outro lado. Então, ela deixa o clima muito doido. Então, assim, as indicações... E é o seguinte, já está claro para a Organização Mundial de Meteorologia que o Laninha acabou.
né? Ficou 3 anos de Laninha. E aí agora a gente vai ter um período de neutralidade climática e no final do ano começa o El Niño. Então, em 2024, o mais provável, no máximo em 2025, a gente vai chegar num 1,5 grau acima do período pré-industrial, né? Atingir aquele limite mínimo lá do Acordo de Paris. Olha só, explica aí, a Laninha, ela estava resfriando, é isso? A Laninha, ela é o esfriamento da água do Pacífico. Pacífico. E o El Niño o o aquecimento. esquentamento. É essa coisa de gênero, né? A mulher é fria e o homem é quente. Então, Laninha é fria, El Niño é quente. Seu pessimista gosta de arrumar confusão, né? Uma confusão. Não, eu estou falando assim. Quando a Laninha é quente, sai de baixo, hein, cara? A ciência e a cultura, ela é misógina. Quando você fala assim, o homem é o sol, a mulher é a lua, você está falando que o homem é quente, que a mulher é fria, né? Quando você fala o homem é duro, a mulher é mole. Isso que a cultura misógina faz. Então, assim, o negócio é o seguinte, né, cara? O problema é quando a mulher é quente, aí você sai de baixo, né, meu amigo? Sai de baixo, aí ninguém segura. Não, voltamos para a 5ª série, né? Não. Entrou num ritmo. A humanidade desanda quando a mulher é quente. Não. Quando a mulher é mais calma. Usa a régua aí, professora. Dá uma régua. Professor, é o seguinte, eu vou dizer o seguinte para a senhora. Tudo, negócio, Bolsa Família você dá para a mulher, propriedade de terra você dá para a mulher, porque a mulher é mais aprumada que o homem. Né? É nesse sentido que ele falou. Você não dá. É porque as mulheres ficam com a família, gente. E por isso. O homem aborta naturalmente os filhos ao abandonar os filhos. Isso é uma realidade brasileira. Então, assim, ao se dar uma Bolsa Família para a mulher, a gente está garantindo que essa condição vai ter. Na ditadura, quando a ditadura fez aquela reforma agrária, ela dava a terra para a mulher. É sempre assim, porque o homem vai embora. O homem ele quer espalhar o esperma dele. E a mulher não quer. Isso é uma coisa natural. Alberto está naturalizando uma coisa que não é natural. Não. Como é que é? O gene egoísta. O gene egoísta. Não, mas a gente tem que. Existe uma sociedade. A sociedade a gente reeduca as pessoas. Né? Vamos dizer, o meu esperançar é que a gente está formando pessoas para ter uma sociedade em que a gente vai ter a família, qualquer constituição de família, cuidando das crianças que são a parte mais frágil. E isso vai poder contemplar homens ou mulheres, ou os dois, ou qualquer outra combinação. Então, assim, não é a gente se resignar, que são as mulheres que para todo sempre terão que exercer esse papel, porque isso significa se resignar que as mulheres vão ter que fazer esse cotidiano, cuidar desse cotidiano, para os homens cuidar do excepcional. Tá? Então, chega disso de dizer que as mulheres cuidam do Não, quem falou foi o Taquinho. O Taquinho falou. Eu não falei nada disso. Falou em lugar. A única coisa que eu falei é o seguinte, que o pessoal chama o esquentamento de El Niño e o esfriamento de Laninha. É a única coisa que eu falei. Eu não falei que eu concordo, não. Eu falei que a misoginia na ciência. A misoginia está em todo lugar, tá? Mas dentro disso a gente tem que trabalhar para ter uma sociedade menos misógina. E assim, vamos combinar que na questão de meio ambiente a gente vai ter que trabalhar culturalmente, junto que trabalhar com políticas para evitar isso, mas também políticas para a gente sobreviver a isso. Não adianta a gente pensar, não, eu vou ficar aqui só evitando que piore. A gente tem que construir, eu acredito em ciência, eu acredito em construir mecanismos para a gente sobreviver a isso que já está acontecendo. Tem um artigo muito bom de uma colega minha, chamada Cristina Bonorino, que ela diz aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica olhando para cima, para as nuvens, esperando chover, quando a gente tinha que estar utilizando tecnologia para utilizar os recursos que a gente tem. A gente tem o aquífero Guarani, que é uma coisa imensa e que a gente não põe tecnologia a funcionar, para ter irrigação. Porque na Califórnia também não chove, mas na Califórnia se produz porque as pessoas usam o conhecimento. Então, a gente tem que trabalhar dos dois lados. Do lado de evitar as mudanças climáticas, de atacar esse problema, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que
olhar a situação que a gente está e começar a utilizar a tecnologia para evitar. Para começar a evitar construir até a beiradinha da praia, que nem fazem em Santa Catarina. O Eustáquio, ela é uma tecnófila, Eustáquio, mais do que eu, Eustáquio. Eustáquio, explica isso para ela aí. Explica aí. Não, Alberto, tu Eustáquio, explica isso. Não, eu vou dizer assim, o Alberto acha que a gente pode relaxar, continuar deixando o meio ambiente ir. Não, eu nunca achei isso, não. Eu sou um defensor do meio ambiente. Tive 3 filhos. Tá? Então, assim, mas a gente tem que usar os 2 lados, né? A gente está vendo o que está acontecendo, vamos parar, mas ao mesmo tempo vamos pensar em soluções equilibradas que respeitem o meio ambiente, colocar a ciência para funcionar isso aí. Eu confesso para vocês. Concorda comigo. Ao ter 3 filhos, eu não pensei no meio ambiente, eu pensei na competição do Brasil com a China. Para competir com a China, tem que ter muito filho. Mas a China vai perder 650 milhões de pessoas. Isso é bom. Durante esse século. E só uma informação, viu, Roberto? A Índia vai passar a China agora em abril. Mas depois a Índia vai perder também nesse século, não vai? A Índia já andou passando aí a transição, né? A Índia vai subir até 1 bilhão 650 e depois cai para 1 bilhão 550 no final do ano. Mas quando é que a Nigéria ultrapassa? A Nigéria não vai ultrapassar a Índia? Não, a Índia não, que isso. Eu achava que a Nigéria... Pode ultrapassar a China. Pode até passar a China, porque a China vai cair pela metade da população. Mas também não é fácil passar, não, porque vai ser difícil a Nigéria manter esse ritmo de crescimento, porque é um país pequeno, pobre, é difícil. Vou falar em população, Alberto. Diga. Posso falar do censo 2022? Isso aí o censo foi finalizado, Eustáquio? Então, nós estamos gravando hoje no sábado, né? Tem até um editorial do Globo, que eu dei uma entrevistinha lá, saiu o que eu falei. O seguinte, muita humildade, deu entrevistinha. Rapaz, você se tornou um superstar, cara. Eu nunca vi a demografia. Você elevou a demografia. A demografia está mais popular que o BBB, cara, graças a você. Essa semana eu bati o recorde, eu deixei o Rocha para trás. Mas é porque não teve Banco Central. Não teve Banco Central. Eu saí... O Rocha só aparece quando aparece o Banco Central. Eu saí no Valor, na Folha, no Estadão, no Globo e mais um punhado de lugar. Mas a questão é a seguinte, é por causa do censo, né? Não é por minha causa, não. É por causa do censo que fechou a parte de coleta geral, né? E vai continuar em alguns casos específicos. Por exemplo, Yanomami. Eu não sei se o pessoal sabe que o IBGE não conseguiu, ano passado, fazer o recenseamento dos Yanomamis, porque os garimpeiros não deixaram. Eles atiravam, matavam. Se você fosse mandar um recenseador lá, eles matavam. E aí, agora que está controlando o território, ontem, inclusive, o Flávio Dino, a Sônia Guajajara, são 3 ministros, e o presidente do FUNAI, etc., e o IBGE assinaram um protocolo, e aí, agora, nesse mês de março, com apoio aí do Estado, o IBGE vai completar o recenseamento dos Yanomamis, né, que não tinha conseguido completar. E vai conferir alguns dados e conseguir mais alguns dados, mas assim, o recenseamento geral acabou. Qual que é o problema? É que chegou só em 190 milhões de habitantes. Tá? O que estava se esperando antes da pandemia? 214 milhões. O que a prévia do censo deu em dezembro? 208 milhões. Então, a gente só conseguiu cobrir 10 a 90, 91% da população. Tá? E isso é um problema muito grande. Agora, existem técnicas estatísticas e existem outros dados estatísticos que você pode complementar esses 190 milhões. Tá? Então, assim, o IBGE está encerrando a coleta geral dos dados e agora vai fazer todo um trabalho interno nos próximos 2 meses para complementar o censo.
É claro que não é uma situação ideal, mas também é inviável fazer outro censo. Não tem como jogar o censo fora, né? Jogar esse censo fora e fazer outro é muito caro, politicamente vai ter muito problema. Então, o jeito é tentar arrumar agora esse finalzinho e tentar ter um dado geral até o final do ano. Uma confidência aqui, né? O Alberto conheceu o presidente do IBGE essa semana, não foi, Alberto? Conheci o Simar, falou muito bem de você, né? Diz que você e sua esposa são pessoas muito especializadas, enfim, pessoas fundamentais para o IBGE. Né? Você está aposentado, né? Enquanto você esteve na ativa. Ele disse que discorda de você, discorda em várias coisas, mas tem uma boa relação com você. Eu falei, discordar faz parte do jogo. Não discorda mais do que eu discordo com você, não. Agora, Alberto, só para... Estamos caminhando para o final, eu queria só colocar aqui, primeiro, essa questão do sem terra, né? Das invasões. Invasão. Invadiram 5 propriedades do Bolsonaro, invadiram 13. Ocupação, que é o seguinte... Ocupação, é que nem déficit público. Se você mudar de despesa para investimento, você zera o déficit. É ocupação. Então é o seguinte, eles estão pressionando o governo por causa do problema do INCRA, né? Eles querem a nomeação de alguém que tenha, de fato, compromisso com a reforma agrária, com o assentamento, né? E aí estão pressionando. Eles não estão fazendo nada diferente do que o Centrão faz também. Quando tem algum interesse, ele começa a pressionar, né? Então, as pessoas acham normal o Centrão pressionar e o MST está pressionando com as armas que ele tem, com os instrumentos que ele tem. A outra questão é a indicação dos conselheiros para a Petrobras, né? Parece que o nosso ministro lá andou passando a perna na Casa Civil e substituindo nomes. Mas a Casa Civil falou que foi acertado os nomes com... Isso aí está bem estranho. Isso está estranho, porque assim, os 2 nomes que foram levantados não parece que não tinha sido acertado com o governo. E aí ficou como se fosse esses 2 nomes, e agora o governo apresentou outros nomes, e é uma ocupação do Centrão, né? É o Centrão ocupando o conselho da Petrobras. Não é isso, Roger? Isso é um problema porque é o seguinte, o governo tem um compromisso de campanha em relação à Petrobras, em relação à questão dos combustíveis, e vai ter que cumprir. Na medida em que ele coloca pessoas no Conselho da Petrobras que potencialmente podem atrapalhar isso de fato é um problema. Ô Rocha, você está certo por um lado, né? Mas você sabe que campanha é campanha, governo é governo. Né? Você fala na campanha mais do que você vai fazer. Eu estou falando entre nós, né? Não no mundo político. O político jamais vai dizer o que eu estou dizendo aqui. Né? Você foi eleito... Depois ele fala que a eleição é a coisa mais importante da democracia. Não, a campanha tem um símbolo. Você sabe, tem uma literatura nos Estados Unidos que reflete, como é que a mesma pessoa que ganha uma campanha governa, né? Dado que a campanha é tão diferente de um governo. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, não, a campanha ela funciona como um teste de liderança. A pessoa tem que passar num teste de liderança, é só isso. Então, ela foi capaz de liderar uma campanha política. E aí ela chegou lá, se tornou candidato, botou uma turma fazendo campanha para ela, coordenou a campanha. No fundo, é o candidato que faz tudo isso. Então, alguém que foi capaz de fazer isso será capaz de governar. Ponto final. E você trabalha com grandes símbolos, de simbologia da esquerda, simbologia da direita, cada um mobiliza seu eleitorado, você vai ser eleito. Agora, se chegou no governo, as complexidades são muito grandes. Então, você tem toda uma legislação, a Petrobras tem que praticar determinados preços. Por exemplo, a Petrobras tem que praticar preços internacionais. Se ela não fizer isso, ela terá que subsidiar o preço do combustível. É um fato. Né? Na campanha, você ignora isto ao fazer uma promessa? Sim, ignora. É parte do jogo. Né? É nesse sentido. Mas aí o cidadão a tua capacidade de entregar o que tu promete. Vou dizer, se a promessa de que iam aumentar as bolsas não tivesse acontecido, os estudantes iam para as ruas. Simples como isso. Eles não iam achar que bom, etc. Ontem, a ministra Luciana Santos estava na Academia Brasileira de Ciências. A mensagem dos pesquisadores foi bem clara. A gente dá 6 meses para
realizar as coisas que foram prometidas. E ela até diz, não, já estou cumprindo. Mas, assim, a gente dá um tempo para a pessoa cumprir. Mas a gente tem a listinha. Ninguém esqueceu da listinha. Márcia, você vier uma crise, vai tudo para o espaço e não é cumprido, entendeu? É um jogo, né? Mas tem que ter a crise. Agora, vamos dizer, nesse caso da Petrobras, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, assim, não teve crise nenhuma. Está sendo... Não, você tem o seguinte, se você for ler lá, é isso que eu digo, governar, né, é muito mais complexo do que uma campanha, né, ou do que você vai falar numa campanha. Então, você vai ler lá a regulação, a gente veio aqui falar de regulação de presentes, etc. Você imagina a regulação de um conselho de uma empresa do tamanho da Petrobras. Tá? Regulação essa que exige conhecimento da pessoa que vai ser indicada para o conselho, entendeu? Então, você... Não é assim, cheguei, não, agora eu vou nomear quem eu quero, né, e aí vai dar certo. Não é assim, entendeu? A gente sabe que não é assim. Né? É que nem ministro do Supremo. Teoricamente, ministro do Supremo, você pode indicar alguém que não fez direito. O Brasil, inclusive, já teve lá atrás um ministro do Supremo que era médico, mas você não faz isso, entendeu? Você, em geral, não faz isso. Só foi um ministro Supremo até hoje que não tinha o curso de direito, não era formado em direito. Você pode, teoricamente você pode. Né? Não tem nenhum requisito que impeça você nomear um médico, indicar um médico para ministro Supremo. Agora, talvez o Congresso, talvez o Senado não aprove, entendeu? É a mesma coisa, Conselho da Petrobras. Tem gente que foi indicada agora para o Conselho, que já escreveu livro, né, livro sobre determinados temas, não tem uma citação bibliográfica. Né? Quando você escreve um livro sobre um tema substantivo sem nenhuma citação bibliográfica, isso daí é picaretagem, isso aí se chama picaretagem, entendeu? Só reforçar essa coisa do Rocha aí, é o seguinte, tem duas coisas que eu concordo com a Gleisi, que a taxa de juros está muito alta e que os dividendos da Petrobras estão muito altos. Porque o que acontece com a Petrobras? A Petrobras é uma empresa monopolista, é oligopólio, né? É um oligopólio. Então é o seguinte, como não tem concorrência, não é livre mercado, ela pode, se ela subir muito o preço, ela vai ter um lucro absurdo. E aí você pega esse lucro e divide para os acionistas, ou seja, a população brasileira todinha pagando. Considerando que distribuição de dividendo não paga imposto. Então é o seguinte, que tem que baixar esses dividendos e que tem que baixar a taxa de juros, eu concordo plenamente. Agora, tem que ver como é que faz isso. O que o pessoal está reclamando, Rocha, é que o Lula, principalmente, está falando muito e acaba não entregando as coisas. Por exemplo, esse negócio do Banco Central falou, e quando é que vai baixar os juros? A gente não sabe. A coisa da Petrobras é a mesma coisa. Falou, e depois o Centrão vai lá e enfia dois diretores. Não, mas a solução que o governo apresentou para o problema dos combustíveis é bem razoável. Bem razoável. Não, também acho. Sim, então agora vai ter que ver o ICMS, né? O que eu não entendi até agora, se alguém aqui puder me explicar, eu gostaria de entender, por que essa grita toda com a taxação da exportação do óleo cru por 4 meses? Mas, bicho, parece que mexeram num vespeiro. Eu estou vendo o lucro das petroleiras, dessa gente aí que mexe com isso, e agora, só porque taxou 4 meses, está uma gritaria. Sim, a gente faz confusão por tão pouco, né? Por tão pouco. Eu acho que eu vi um argumento, Rocha, por que taxar? Né? Porque se você vai taxar a exportação, vai diminuir a exportação. Normalmente é o que acontece. Só que o Brasil não tem capacidade de refino para o que vai ficar aqui dentro. Né? Foi essa a argumentação que eu vi, né? Eu não sei o que você... 4 meses, tudo bem, eu até entendo isso, mas por 4 meses, né, o sujeito ficar reclamando desse jeito, que é uma emergência para corrigir uma distorção que está acontecendo na gasolina para impedir o processo inflacionário, é uma coisa complicada, né? Essa gente não quer que mexa não quer que mexa no pão de queijo deles de jeito nenhum, né? Fico imaginando como é que vai ser na reforma tributária. Pois é, eu não vejo o governo, como é que você bater na massa, né? Você prepara a massa, né, para fazer.
sobre a reforma tributária. Tá? Eu acho que ele deveria gastar mais energia nisso, você tem toda a razão. Entendeu? Você tem que preparar a massa para o que vem aí, né? Eu acho que tem que ter não sei, eu penso, né? Tem que ter uma preparação da opinião pública para isso, entendeu? Sei lá. Semana que vem, o governo vai anunciar a âncora fiscal, né? O regime fiscal, que é um negócio fundamental. Então, tem que ver. Acho que o governo está indo muito bem. O governo até agora está indo muito bem. As críticas são críticas, tem que ter, né? Porque afinal de contas o governo tem que ter oposição, mas o governo até agora foi bem, né? Vamos esperar o que ele vai apresentar em matéria de âncora fiscal, reforma tributária, mas até aqui foi bem. Rocha, então, para provocar, a entrevista do Lula com o Zelensky foi boa? O Lula falou para o Zelensky, de uma maneira educada, o que ele vem repetindo nas entrevistas, entendeu? Por exemplo, tem que acabar com essa guerra, isso aí não tem cabimento, né? Vamos fazer a paz, é isso. Mas a Europa e os Estados Unidos ficaram putos com isso, porque eles falaram assim, nós também queremos acabar com a guerra, só que a guerra continua. Então, assim, só que não. Essa fala não agradou muito os ocidentais, não. Mas é o seguinte, você, para agradar os ocidentais, você tem que condenar a Rússia e mandar arma para a Ucrânia. Aí você vai contentar os caras. E não dá para fazer isso, né? Porque se você tem uma posição pela paz, você não pode ficar mandando arma para lá. Você tem que... Mas falando sério, parece que está muito difícil, né? Terminar essa guerra está muito difícil. Está difícil porque os americanos não querem acabar com a guerra. Ponto. Se eles quisessem, já teria terminado. Acha que a Rússia quer continuar com isso? Não quer. Ela está sendo forçada e ela vai ela se trucar, ela vai cobrir. Não tem conversa. Está claro isso. E é bom para a popularidade do Biden, entende? Ele vai até lá. O americano gosta de guerra, estadunidense gosta. Agora, bem é conveniente. Mas se a guerra prolongar, vai começar a ter problema interno lá, entendeu? Manifestação, porque o que eles estão gastando com essa guerra é uma grandeza, entendeu? O que eu vi, a popularidade do Biden está relacionada com a inflação no momento, tá? A inflação aumentou, ela caiu. A inflação caiu, ela aumentou. Uhum. É isso aí. Pessoal, então é isso aí. Deixa eu só terminar com... Esse programa é o programa que vem antes do 8 de março. 8 de março. Boa. Eu desejo comemorações, mas ao mesmo tempo muita luta. E vou adiantar, não posso dar mais detalhes, vou adiantar que vai ter um decreto muito bom para as mulheres da ciência, lançado no dia 8 de março pelo presidente Lula. Então, mulheres na ciência e as outras mulheres também vão em busca de suas lutas. Quando o decreto é bom, significa investir. Vai investir. Não é de princípios. Vai investir. Tá? Não é gastar, nunca. Investir. Princípios. Nesse momento, a gente quer princípios. Tá? Princípios que vão permear, tá? Que vão percolar, e procurem lá no Google que é percolar, vão percolar por todo o sistema. Márcia, aqui em casa a gente deixou de gastar, a gente só investe. Quando eu vou no supermercado, eu digo para minha esposa, vou investir na energia das crianças. A gente não gasta mais, só investe. Você vai se surpreender. Vou mandar uma cópia para vocês no dia 8, para vocês entenderem que é sobre princípios. A gente precisa incorporar princípios nas nossas ações. Dali, obviamente, devem emergir investimentos, espero eu, em todos os níveis, governamentais ou não. Tá? Mas a gente tem que ter ideias que consolidem para evitar essa misoginia, inclusive do El Niño e de Laninha, tá? E das outras barbaridades que foram ditas aqui. Tá? Não, barbaridade, coisa nenhuma! Eu tenho que sair. Um abraço. Bom, gente.